are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso, aqui ao vivo, nessa série aqui do raciocínio lógico do zero à NASA, beleza? E aí, ó, eu já tô abrindo aqui meu YouTube e quero deixar um recado para vocês, tá? Ó, como vocês já sabem, ou quem não sabe vai ficar sabendo agora, tá? A gente tá nessa série aqui gravando uma matriz, né, de raciocínio lógico do zero. E a cada semana a gente vai gravando alguns blocos, tá? Que eles não vão ficar disponíveis no YouTube. Mas quem tiver com a gente aí acompanhando ao vivo, vai pegar na íntegra, inclusive o material, tá? O material tá aí na descrição do vídeo. É só você clicar aí e acompanhar. Baixe o material para acompanhar a aula com qualidade, beleza? Estamos juntos aqui pra gente gravar. Meu irmão, deixa eu te pedir um favor, outra coisa. Deixa um like. Não é porque tu gosta de mim ou deixa de gostar, mas pra gente entender que esse tipo de conteúdo é importante, tá? Isso aí é o feedback que a gente tem. E para aquelas pessoas que ainda têm um carinho maior pelo Objetivo Concursos e sabe
que é importante fazer isso, compartilha também, compartilha lá nos teus grupos. Por quê? Porque quanto mais pessoas ou visualizações acontecem, mais a gente entende que deve fazer cada vez mais aulas ao vivo, beleza? Então, ó, essa é a lei do retorno, tá? A gente dá, a gente recebe, é assim que funciona, tá? Então, ó, tamo junto aqui, deixa eu dar um bom dia pra galera antes de puxar o bloco aqui. Bom dia, Carol, já tá junto com a gente. Leidiane Pessoa, bom dia. Rafael, bom dia. Compartilha a aula, pessoal. Tamo junto. Vinícius, bom dia. O que significa NASA? Marcos Vinícius. Cara, é só um nome aí que a gente deu pra brincar, né? NASA é aquela companhia que a gente conhece lá que do exterior até, né? Não tem nada a ver com nossa matemática aqui. Só um nomezinho que a gente deu, beleza? Não se importa com isso, não. Pode ser que essa tua pergunta seja séria, por isso que eu tô respondendo sério, tá? Não se importa com esse nome de NASA, nada, é só a gente tá dando um nomezinho só pra fazer o marketing aqui da parada, beleza? Não tem nada a ver com o teu edital, só isso, tem nada a ver com o teu edital. Bom dia, e Decan tá sempre por aqui, né? Quem tem descanso é pedal de moto, é isso aí. Essa frase veio o quê? Do mentor, do filósofo Lucas Neto, né? Quem tem descanso é pedal de moto. Tamo junto. Everton Felipe, professor, muito bom dia. Valeu, galera. Vê só, se liga. Vou só escrever aqui no quadro antes de puxar, né? Que eu não escrevi dessa vez. Eu sempre coloco aqui um cabeçalhozinho, raciocínio lógico matemático. Já já a gente vai puxar lógico matemático. A gente vai puxar o nosso bloco, tá? Aí, ó, por enquanto que eu estou aqui falando com vocês, eu respondo qualquer pergunta. Quem já acompanhou outras aulas, tá ligado qual é a metodologia? Eu vou falando nos intervalos, né, com vocês. Quando eu começo a gravar, eu fico 20 minutos sem falar, tá? Mas é só os 20 minutinhos mesmo, depois a gente volta. Opa. Vou botar o assunto da aula aqui hoje, que é argumento lógico. Cara, esse assunto vem caindo cada vez mais em tudo que é prova, tá? Por quê, professor? Porque é um assunto que você tem que ter alguns pré-requisitos. Então, quando você não tem esses pré-requisitos, argumentos lógicos 1, tá? Aí fica um pouco mais difícil de andar nesse conteúdo. Mas eu vim fazer o que aqui hoje? Te mostrar as melhores formas de resolver, tá? Rafael Cardoso, para quem não me conhece, professor de raciocínio lógico e matemática, argumento lógico, e aí tá. O nosso assunto, opa, uma coisinha que não pode faltar, né? O nosso quadro é o meu arroba aqui, é só para quem precisa de ajuda, tá? Eu sempre respondo lá. Não fico postando muita besteira, nem coisa, nem questão, nem nada não. Eu só converso com a galera por lá, tá? Não sou muito de estar usando Instagram, não vou mentir. Mas eu respondo quem me procura lá, quem me precisa de ajuda, beleza? Fel Cardoso. Tamo junto aqui. Passa só mais uma linhazinha. E aí a gente começa a pegada aqui. Vamos lá. Bom dia. Francisco José e Decan, que não sai, Rafael. É isso aí. Vai sair com o soldado. Vai sair juntos os dois, né? Rapaz, não duvido não, viu? Duvido não. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas que esses detalhes vão sair, vão. E o que é que a gente tá fazendo aqui? Como sempre, o nosso papel é buscar resultado, tá? Qual é o resultado? Não é financeiro não, tá?
O resultado nosso é você ser aprovado. Nada adianta a gente vender curso se a gente não tem aprovados. Então, ó, se a gente vende curso e tem aprovados, aí o objetivo cresce. Mas se a gente vende curso e não tem aprovados, o objetivo não cresce, tá? Pelo contrário, ele diminui, ou seja, perde a credibilidade. Então é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E é isso que a gente faz todo dia. Dá aula gratuita para ti, te entrega de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, final de semana. Para quê? Para que você seja nomeado, para que você tenha êxito na sua preparação. Só assim vai ser bom para ambas as partes. Você investe e você espera nosso retorno, né? Então, ó, o nosso retorno também é sua aprovação. Por incrível que pareça, nosso retorno é comum. Por quê, professor? Porque você quer ser aprovado. E o objetivo do concurso, quer que você seja aprovado também. Porque senão, nada adianta a gente vender curso, beleza? Então, é por isso que a gente tá aqui todo dia. E essa galera do soldado aí, PMCE e oficial, se liga aí. Por quê? Tem que estudar mesmo antes de sair. Argumento lógico, vai cair para CFO? Meu irmão, não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. E para soldado, vai cair também, beleza? Vai cair também, porque as bancas, se vier IDECAN, ela gosta bastante desse assunto. Pelo contrário, é um dos assuntos que ela mais gosta de ser cobrado, beleza? Então, ó, a partir de agora, eu vou chamar o meu blocozinho aqui e não vou falar com vocês durante 20 minutos, tá? Depois que eu terminar, né, esse bloco de 20 minutos, aí eu fico aberto para perguntas. Inclusive, você pode acompanhar aí, baixar o material tudo e aí perguntar no final do meu intervalo qualquer dúvida que você tenha a respeito da aula, beleza? Deixa eu só abrir aqui. O meu material tá aqui no Gmail. Eu tava clicando no argumento lógico. Apresentação. Pronto. Vamos lá. Vamos. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso, aqui para iniciar o estudo de argumentos lógicos, tá? E o que seria um argumento lógico? Antes de a gente realmente adentrar nesse assunto, você tem que entender o que é um argumento, tá? Vê só, o tempo todo a gente se utiliza de argumento para convencer as pessoas. Seja ela, como eu, a você aprender, ou seja ela na conversa comum, quando você defende um ponto de vista, tá? Então, ó, se liga. Só que, diariamente, assim como a gente utiliza esse tipo de argumento, a gente também utiliza erradamente, tá? O pensamento errado das coisas. Como assim, professor? Cara, a matemática, o raciocínio lógico, ela é uma matéria exata, tá? Então, sim é sim, não é não. E muitas vezes a gente quer relativizar as coisas e utiliza-se de argumentos que realmente eles não batem exatamente. Como assim, professor? Eu vou entrar no assunto e nele a gente vai debatendo um pouquinho alguns exemplos, inclusive nas questões, tá? Então, ó, eu quero que a partir desse momento você guarde para você a sua lógica você guarda e agora entende a técnica de resolver questão. Beleza? Então não utilize a sua lógica para resolver esse tipo de argumento lógico, porque é aí que vai morar a casca de banana, beleza? Então, ó, argumento lógico numa perspectiva técnica. O que seria? Numa perspectiva técnica, seria um conjunto de proposições que são divididas em premissas e conclusões, tá? Argumento lógico. Então, ó, eu vou ter premissas e conclusões. Premissas e conclusões. Conclusão, tá? Beleza. E o que seria premissa e o que seria conclusão?
Na real mesmo, vai ser proposição, tá? Por quê? Essa parte do argumento lógico que a gente está estudando aqui, para ser bem sincero, eu não precisava utilizar esse nome aqui para ti, mas a gente está num curso de lógica formal. E dentro do curso de lógica formal, dentro da lógica proposicional, a gente estuda um tipo de argumento. E qual é ele, professor? É o argumento dedutivo. Argumento dedutivo. Professor, por que o senhor não queria falar esse nome para mim? Porque se liga, às vezes você vai olhar numa apostila, num canto, no outro, e vai falar lá de argumento dedutivo, indutivo, abdutivo, falácias. Esquece tudo isso, tá? Esquece. Esquece esses nomes, esquece tudo isso. Essa outra parte, que não é o argumento lógico dedutivo que a gente está estudando aí, ele tá lá no raciocínio analítico, no raciocínio crítico, tá? Que tá dentro da lógica informal. Então, se no teu edital tem cobrando isso, raciocínio analítico, raciocínio crítico e outros tipos de argumentos, que são aqueles abdução, indução, tá? Então, essa parte a gente estuda em outro momento. Aqui é o que mais cai realmente em prova, que é a lógica formal, o argumento dedutivo. Para que serve isso para mim, professor? Para nada. Tu só precisa saber o quê? Ó? A gente vai estudar argumento lógico, beleza? Mas só que, como eu disse que é da lógica proposicional, essas premissas e essas conclusões são proposições. Se elas são proposições, ela vai obedecer todas as regras das proposições. Quais são as regras das proposições, professor? Tabela verdade, negação e equivalência, tá? Então, ó, qual é o pré-requisito? Eu tenho que saber tabela verdade, negação e equivalência. Se eu não tiver esse pré-requisito, eu não consigo andar nesse assunto, tá? Não consigo. Por quê? Ao tempo todo a gente vai ter que remeter a tabela verdade, a negações e equivalências. Então, ó, proposições, conclusão, premissas e conclusão. É só isso, ó. É proposição e é proposição, então obedece às regras da proposição. Beleza? Beleza, professor. E, ó, qual é a forma que essas conclusões, esse argumento é montado? Geralmente vai aparecer para ti assim, ó. P1, P2, P3, conclusão, tá? Ou seja, eu tenho, ó, várias premissas, tá? Que são proposições comuns, ela pode ser simples ou composta, e eu vou ter uma conclusão. E o que é que a gente vai analisar aqui? Se esse argumento ele é válido ou inválido. É isso que a gente vai analisar aqui, ó. Inválido. Algumas bancas gostam de falar assim, ó, erradamente, um argumento verdadeiro ou um argumento falso. Mas quando a gente trata de argumento, a gente não estuda se ele é verdadeiro ou falso. A gente estuda a validade ou a invalidade dele, tá? Agora, as proposições, elas podem ser verdadeiras ou falsas, tá? É justamente isso que a gente vai estudar também, as regras das proposições. A minha conclusão também, ela pode ser uma proposição verdadeira ou pode ser uma conclusão falsa. Mas no argumento lógico, a gente vai estudar a validade do argumento. Como assim, professor? Dá um exemplo para que eu entenda por que e como isso funciona. Ó, se eu disser para você agora assim, ó, todo professor, olha, se liga, presta atenção, todo professor é concursado. Aí eu digo, tia Ana é professora, logo ela é concursada. É verdade? Esse meu argumento é um argumento válido? Sim, ele é um argumento válido. Por que é argumento válido? Porque ele está bem construído, tá? Então ele é um argumento válido. E aí, ó, se eu dissesse assim, ó, todo professor é concursado. Ana não é concursada. Ana não é concursada. Logo, ela não é professora. Ó, se liga, eu tenho que me ligar o quê, ó? Na construção do meu argumento. Se ele é válido ou inválido. Professor, eu tenho que ficar filosofando o que é válido, o que é inválido. Não, pô, tu não precisa se preocupar se ele é válido ou é inválido.
você vai se ligar aqui, ó, no método, pô. Se liga, método. Se eu for adentrar na filosofia disso aqui, você vai se ferrar. Por quê, professor? Porque nada vale a gente ficar filosofando na hora da prova. O que é que eu quero, ó? O que é que eu quero? Se ele é válido ou inválido, existem 4 métodos para resolver, tá? 4 métodos. E quais são os métodos? Da premissa verdadeira, o método diagrama lógico, o método da conclusão falsa e o da tabela verdade. Desses 4, o único que a gente não vai trabalhar é o da tabela verdade. Por quê? Porque ele é inviável, é muito complicado, grande de resolver e você não tem tempo para isso. Esses 3 métodos vai resolver todas as questões que você precisa. E aí você só precisa se ligar em como resolver cada um deles, beleza? Então, ó, válido ou inválido? Aquela que eu te falei, todo professor é concursado. Tia Ana é professora, logo ela é concursada. É um argumento válido? É. Mas aí se você pega tia Ana, minha tia lá do jardim, ela não é concursada. Lá do meu jardim da infância, ela não é concursada. Não interessa se a proposição é verdadeira ou se é falso. O que interessa aqui é se ele está bem construído ou mal construído, tá? E professor, para que serve tudo isso? Eu só queria te dar uma introdução, tá? Uma introdução de como é a forma do argumento. Agora, professor, na simplicidade, traz para mim o que é que eu preciso saber, ó. Primeira coisa, essa forma aqui é a forma que vai mais aparecer para você, tá? Mas essa forma aqui, ó, P1 e P2 e P3 é a que a gente vai mais utilizar se então, conclusão, ó, conectivo se então, conectivo i. Essa forma aqui é a que a gente vai mais precisar desse conceito aqui, ó, desse conceito de condicional, tá? Ou seja, ó, o argumento lógico é uma condição. Esse argumento aqui lógico, se liga que a gente vai utilizar isso aqui na aula de conclusão falsa. Conclusão falsa. Aqui, ó, a gente vai, essa forma aqui, ó, tá tudo bem bonitinho no teu material, o resumo. Essa forma aqui, a gente vai utilizar na aula de premissas verdadeiras, aqui na conclusão falsa. E no diagrama lógico, professor, é o que a gente vai ver agora. Diagramas lógicos, tá? É quando tenho proposições que elas são categóricas. O que é isso, professor? Categóricas. É quando ela tem nas suas proposições quantificadores. O que são quantificadores, professor? Todo, algum, nenhum, tá? Toda vez que ela tiver esses quantificadores, aí a gente vai tratar como é que a gente resolve esse argumento lógico com diagramas lógicos. Aqueles diagramas de Venn, conjuntos, tá? Basicamente isso. Então, ó, já falei para ti, ó, o que é um argumento lógico. Na simplicidade, premissa e conclusão. Vocês têm que saber o que é premissa e o que é conclusão. Quais são os conectivos que separam premissas de conclusões? Eu tenho, ó, o portanto, o logo, o com isso, sendo assim, o por isso e o pois é o que tu precisa ter mais cuidado. Ó, pois, se liga. O pois é o único que eu preciso realmente que tu tenha cuidado e eu vou dizer agora para ti. Quando o pois vem, ó, se ele tiver uma vírgula só, ele é explicativo. O que que isso implica, professor? É que, ó, tudo que veio antes é a minha conclusão. E o que vem depois são as minhas premissas. É estranho, né? Mas é assim que funciona. Agora, quando o pois vem entre vírgulas, essa observação está no teu material. Aí ele é conclusivo. Aí segue o fluxo normal, ó. Quem está depois é minha conclusão, em que está antes é minha premissa. Então se liga no pois quando ele vier uma vírgula só, porque aí, ó, é a exceção, tá? Que a sua conclusão é que vem antes e a minha premissa é que vem depois. E para que isso serve, professor, meu filho? Isso aqui é um detalhe que se você não souber, você resolve a questão errada, tá? Professor, não estou entendendo nada. Calma, eu estou na teoria ainda, pô. Eu estou na teoria. Nada adiantaria eu ficar dando vários exemplos na teoria aqui
se eu vou resolver as questões contigo, tá? Então seria mais eu querer ficar te enrolando, perder teu tempo aqui, dando mais exemplos e exemplos e exemplos de teoria. Cara, isso aqui, ó, é prática, meu irmão. Isso aqui é prática e é o que a gente vai olhar agora, tá? É o que a gente vai olhar agora. Eu vou chamar algumas questões aí de prova e a gente vai ver como é que isso pode ser cobrado. Vai ver como isso pode ser cobrado. Então, ó, eu vou chamar a minha primeira questão na tela e a gente vai resolver juntos, tá? Analise as 3 afirmativas abaixo sobre lógica e estrutura argumentativa. Aqui que as coisas vão começar a fazer sentido. Tu vai ver na prática. Eu não vou ficar dando exemplo para perder teu tempo. Vê só. Primeiro, uma estrutura argumentativa é construída com uma ou mais premissas e uma conclusão. Se liga aí, ó. Isso aqui é uma questão modelo, tá? Eu trouxe essa questão para ti porque ela vai dar alguns conceitos que você precisa estar internalizado. Então, ó, as questões de argumento lógico é só prática, tem muita teoria não. Mas só que você tem que internalizar alguns conceitos, senão você perde em questões como essa, conceitual. Então, ó, ele disse que a estrutura argumentativa é construída com premissas e conclusões. Foi o que eu te falei. Ó, a premissa vai contar uma historinha e a conclusão vai concluir aquilo ali, tá? Então, ó, se for bem construído, tá? E não interessa se ela é verdadeira ou se é falsa. Se ela for bem construída, ela é válida. Se ela for mal construída, ela é inválida. É só isso que tu precisa saber de argumento. A parte conceitual. Mas só que eu posso ter uma ou mais premissas. Sim, eu posso ter quantas premissas eu quiser. Inclusive só uma. Uma premissa e uma conclusão. Agora, ó, eu posso ter várias conclusões. Eu posso retirar. Preste atenção no que eu estou falando. Eu posso sim retirar várias conclusões. Só que na hora da prova, o que é que tu vai testar? Uma conclusão, se ela é verdadeira, se ela é bem construída ou mal construída, tá? É isso que você vai testar, uma conclusão. Então, eu posso ter uma ou mais premissas e uma conclusão é o que eu vou ver se ele é bem construído. E para eu saber se ele é bem construído, eu vou utilizar de alguns métodos. E esses métodos vai ser o que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? Então, ó, a gente vai trabalhar esse primeiro método agora, nessa aula de diagramas lógicos. Então, acalma teu coração. Então, primeira alternativa aí, ó, que ele disse, uma estrutura argumentativa é construída com uma ou mais premissas e uma conclusão. Verdadeiro. Caso uma premissa seja falsa, em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseie nela será sempre inválida. Vamos ler de novo. Caso uma premissa seja falsa, em qualquer situação, qualquer conclusão que se baseie nela será sempre inválida. Cara, isso aqui é a maior falsidade do mundo. Por isso que eu perdi tanto tempo te falando, ó, a parte conceitual da parada. Se eu disser pra ti, ó, todo professor é concursado. Tia Ana é professora, logo ela é concursada. Porra, meu irmão, todo professor é concursado? Claro que não, isso é falso, pô. Na vida real isso é falso. É falso, né? Claro, você já teve vários professores lá no seu jardim de infância, no seu colégio particular, se você estudou em colégio particular, que não eram concursados, tá? Então isso é falso. Mas eu construí ele, ó, bem construído. Só que eu não preciso me preocupar com a filosofia da parada. Eita, será? Eu vou pensar, vou sentar na árvore, esperar cair uma maçã para eu ter uma ideia. Não, pô, esquece isso. A gente vai utilizar-se de métodos para resolver se ele é mal construído ou bem construído. Mal construído ou bem construído. Isso vai ser só regra que a gente vai utilizar. Beleza? Então isso tá errado. Proposição falsa vai dar argumento inválido? Claro que não. Proposição falsa pode dar argumento válido. Foi um exemplo que eu acabei de dar agora. Beleza? Então falso. A2. A3. Uma estrutura argumentativa necessita ao menos de 2 premissas para que possa ser considerada válida. Não, pô. Eu acabei de falar, ó. Erra duas, não, pô. Premissas para que possa ser considerada válida. Não, pô. Não. Não confunda com isso aqui, ó. Ó, silogismo. Silogismo.
Não confunda com silogismo. Silogismo, ela tem duas premissas, tá? Duas premissas e uma conclusão. Foi o exemplo que eu falei agora. Todo professor é concursado. Tia Ana é professora, logo é concursada. Isso é um silogismo, tá? É um silogismo que eu falei. Mas necessariamente, precisa ter? Não, pode ter uma premissa só. Eu vou te mostrar exemplos também, aqui em questões de conclusão, que só tem uma premissa. Não precisa ter uma, ou duas, ou três, pode ter quantas quiser, beleza? Então, ó, falso também é 3. Então, ó, pra mim aqui, ó, só tem verdadeiro, a letra A. Dúvidas, crises, estão comigo. Ó, se liga, não é porque você que está aí assistindo em casa não está comigo que não pode pedir a minha ajuda, tá? Se precisar, ó, manda pra cá no meu arroba prof.rafael.cardoso que eu vou te ajudar, beleza? Então, ó, vamos seguir aqui. Questão de número 2, que seria o nosso segundo exemplo, na tela. E a gente vai trabalhar junto, ó. Julgue o item subsequente relacionado à lógica de argumentação. O texto, penso, logo existo, apresenta um argumento válido. Meu irmão, penso, logo existo, apresenta um argumento válido, ó. Quando a gente trata de argumento dedutivo, que é o que a gente está trabalhando aqui, eu não posso acrescentar nenhuma informação, tá? A premissa tem que dar base para a minha conclusão. Eu não acrescento novas informações, tá? Penso, logo existo. Isso aqui, ó, pra filosofia, perfeito, tá? Mas para uma construção de um argumento, tá inválido. Por quê, professor? Porque não tem nada a ver, uma coisa não relaciona a outra. Pelo que está escrito, eu não sou obrigado a saber que pensar tem que existir, não. Então esqueça isso. Essa questão é o cara que se coça para dizer, é válido, penso, claro que penso e existo. Claro, né? Então é válido. Porra, eu disse a você, argumento válido ou inválido não tem a ver com ser verdade ou falsidade. Eu falei isso para você, nada tem a ver. Tem a ver dele estar bem construído ou mal construído, beleza? Então, ó, penso não dá base para eu dizer que existo. Não dá base, pelo que está escrito, tá? Se ele dissesse assim, ó, se pensar é sinônimo de existir, logo existo, aí estaria válido, tá? Tô dando só um exemplozinho para você entender, beleza? Então, ó, errado, tá? Falei assim da boca para fora, tá? Vamos dizer que isso aqui ficaria mais ou menos certo se dissesse do jeito que eu falei. Por quê? Tem que estar escrito, tá? Então você não vai procurar informações fora. Por isso que eu disse, não se envolva com a questão. Você vai procurar informação somente na questão. Pensar existir é sinônimo? Não, não é. Tá? Pensar existir não é sinônimo. Então, uma coisa não dá base para outra. Beleza? Terceira questão na tela. Julgue o item subsequente relacionado à lógica de argumentação. O texto, o homem inteligente nunca recebe penalidades, pois somente o homem que erra percebe penalidade e o homem inteligente jamais erra. Apresenta o argumento válido. Ó, se liga aí, ó. Ó o pois que eu falei, ó, no começo da aula. Esse pois, ele tá o quê? Com uma vírgula só. Logo, aqui, ó, na frente dele, tá minhas premissas, tá? Isso aqui é minha premissa. E atrás dele, ó, vai ser quem, ó? A minha conclusão. Então, ó, aqui vai ser a premissa e aqui vai ser a conclusão. Então, ó, vamos ler da forma contrária, tá? O homem que erra recebe penalidade. E o homem inteligente jamais erra. Então, ó, o homem inteligente nunca recebe penalidades. Então, ó, lendo de trás para frente, é aí que a gente começa a entrar no nosso diagrama lógico, tá? Só que nessa questão eu não vou entrar no diagrama lógico, porque isso aqui vai ser assunto para o próximo bloco, tá? Então, ó, se você entrar filosoficamente aqui e disser assim, ó, o homem que erra recebe penalidade, ou seja, eu erro, eu errei, eu vou ser punido, tá?
E o homem inteligente jamais erra. Ó, se eu sou inteligente, eu não vou errar. Se eu não vou errar, eu não vou ser punido. Aí ele conclui, ó, o homem inteligente nunca recebe penalidades. Ou seja, claro, tá certo. Por quê, ó? O homem inteligente erra? Não erra. Se ele não erra, ele não recebe penalidade, tá? Isso aqui, ó, é um silogismo? É. Tem duas proposições e ela tem uma conclusão. Isso aqui poderia resolver pelo diagrama lógico? Poderia também, tá? Poderia. Mas isso é assunto para o próximo bloco, beleza? Então, ó, esse aqui, ó, argumento válido, sim, certo. É um argumento válido. Por quê? Porque ele está bem construído. Assim, eu termino essa parte conceitual, tá? Do que é um argumento válido e inválido. Ou seja, validade e invalidade nada tem a ver com falsidade e verdade, tá? Bem construído é válido. Aqui, ó, se você quisesse analisar essa frase aqui, ó, o homem inteligente jamais erra, pelo contrário, se tu for entrar, se envolver com a questão, claro, porra, se o homem inteligente erra o tempo todo. Ah, então ele recebe penalidade, não se envolve com a questão. Não precisa estar verdadeiro. Isso aqui é uma proposição falsa? É uma proposição falsa. Tu sabe que na realidade o homem inteligente ou o homem que não é inteligente, todo mundo erra. Então não se envolve com a questão. Eu estou querendo que você entenda aqui a parte conceitual. E qual é a parte conceitual? Tá bem construído? Então é válido. Ou seja, ó, ele disse, ó, o homem inteligente não erra. Se ele não erra, ele não recebe penalidade. Acabou. Tá bem construído. Gabarito certo dessa terceira questão. Agora, ó, fica comigo e até a próxima. Clica aí, ó, no próximo bloco e vamos estudar argumento lógico, beleza? Pronto. Eu ia terminar nesse bloco, tá? O tempo deu uma encurtada aí. O tempo deu uma encurtada, não deu para eu terminar a parte de argumento nesse lógico. Então, diretor, eu vou organizar o material para tirar argumento lógico e botar no outro material, tá? Aí tu me cobra para material novo, beleza? Eu vou só organizar isso. E para parte aqui da galera é o seguinte, ó. Se tiver dúvida, manda para cá agora, tá? Só falei de conceito inicial, de argumento. Só precisava tirar uma coisa, uma conclusão nessa minha aula que eu dei agora. Válido ou inválido? É só isso que a gente vai trabalhar no argumento lógico. Válido ou inválido? Válido ou inválido? A parte se é verdadeiro ou se é falso, a gente trabalha na lógica da proposição. E a lógica da proposição, você vai ter que ter as regras de tabela verdade tatuada, beleza? Então, ó. Bom dia aí, Miguel Xavier. Serve para quem vai começar a estudar para PM Bahia, meu irmão, não tenha dúvida, PM Bahia, claro. Ó, todo edital, velho, que tá caindo raciocínio lógico, cai a lógica de argumento. Por quê, professor? Porque, ó, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu te explicar, Miguel. Quando você vai estudar língua portuguesa, o que mais cai lá, além de interpretação de texto, claro, é a parte da sintaxe, né? E aí, ó, a parte da sintaxe você vai ter que saber um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? São as classes gramaticais e a morfologia. É um assunto que vem antes. Ou seja, você tem que saber o que é verbo, o que é um substantivo, o que é um pronome, o que é numeral, o que é tudo, para poder estudar as regras da sintaxe. Pô. Senão, se você não tiver esse pré-requisito, você não resolve. Então, o que a prova vai te cobrar? Ela te cobra morfologia? É muito difícil. Ela te cobra a sintaxe. Aqui, no argumento lógico, é mais ou menos essa base que eu preciso te dar. Ou seja, para a gente trabalhar a parte do argumento lógico, eu preciso sim ter aquela parte bem internalizada. Qual é a parte bem internalizada? É a parte da lógica da proposição. Aqui você vai ter que saber, ó, o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta, o que é uma tabela verdade, né? Proposição unida pelo i, unida pelo ou, unida pelo se, então, se somente se, ou. Quais são os resultados da tabela verdade, tá? Você precisa saber aqui, ó, uma negação, uma equivalência, tá? Então, se você não dominar essa parte, dificilmente você vai conseguir acompanhar o assunto de argumento lógico. Por quê, professor? Porque a todo momento eu vou precisar dessas regras, tá? Quando eu for começar a resolver agora, eu tratei da parte conceitual. Primeira aula, parte conceitual. Segunda aula, que eu vou entrar agora no segundo bloco, tá? Vou chamar já o segundo bloco. Eu vou tratar de duas formas de resolver questão, que é a forma do diagrama lógico e das premissas verdadeiras. Então, quando eu falo de
diagramas lógicos, eu vou ter que estar aquelas regras do todo, algum e nenhum, tá? E as suas negações. E quando eu falo das premissas verdadeiras, eu vou ter que ter a tabela verdade tatuada no sangue. Quanto é que dá o Vera Fischer? Vai dar falso? O se somente se, o ou, o i. Vou ter que saber tudo isso. Beleza? Serve sim, Miguel. Obrigado pelo campeão. Dá para aproveitar para muitos, galera. Carol tá junto aí. Rafael muito fera. Obrigado, Decan. Dá para resolver pelo desenho essa terceira questão? Claro, dá sim, viu? Jazubelen Pablo. Eu acho que é Jazubelen mesmo esse nome aí, né? Diretor, me ajuda aí. Pablo. É isso aí. Dá para resolver sim. Na verdade, aquilo ali é uma proposição sim categórica, tá? Ó, se liga. Tu vai se ligar agora, Pablo. Já que tu fez essa pergunta, tu vai se ligar agora. Ó. Ó, se eu escrever assim, ó, uma frase qualquer. Se A seria uma proposição, tá? Então B. Se A, então B. É a mesma coisa que eu escrever, ó, todo A é B. Ou seja, elas são o quê? Equivalentes, tá? Ó, todo A é B. Se A, então B. Isso aqui, ó, é uma equivalência, tá? Então, toda vez que você escutar ó, um se, então, eu posso sim trocar por todo A é B, tá? Então, ó, professor, então todas as proposições, poderia me perguntar agora, todas as proposições que tiver se, então, eu posso ir por diagramas lógicos? Poder você pode, mas nem todas vale a pena. Por isso que eu vou te ensinar 4 métodos, na verdade 3, tá? A resolver questões. E pelas características, você vai entender qual é a melhor forma de resolver, para resolver mais rápido, tá? E mais fácil, beleza? Tamo junto. Eu vou só apagar o quadro aqui para chamar o segundo bloco, beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente resolver e chamar o segundo bloco. Aí nesse segundo bloco a gente vai tratar dos diagramas lógicos e das premissas verdadeiras. Esse primeiro bloco deu quase 30 minutos, foi? Não, né? 24, beleza. Lógicos 2. Diagramas lógicos 2. Agora a gente vai para a parte da técnica. Eu estava na parte conceitual. Deixa eu abrir aqui a meu material que não está aqui. Eu só abrir o material aqui, beleza, galera? Pra gente já diagramas. Aí eu vou resolver a partir da quarta questão, não é isso? E depois eu vou para premissa verdadeira. Isso. E resolvo as questões. Fechou. Vamos lá, quando quiser. Beleza. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso aqui, dando continuidade ao estudo dos argumentos lógicos, tá? Então, no primeiro bloco, a gente tratou dos conceitos iniciais. Eu precisava que você entendesse o que é um argumento válido ou inválido. É esse o foco do argumento, nunca tire esse foco, tá? Agora, quando a gente chegar nessa parte dos métodos, que é o que eu vou resolver a partir de agora, nesse bloco a gente vai tratar o método do diagramas lógicos e vai tratar o método da premissa verdadeira. Nesse bloco, aí sim, a gente vai precisar dos nossos conhecimentos de proposição, tá? Para saber o que é verdadeiro e o que é falso, e vai precisar dos nossos conhecimentos de diagramas lógicos, ou seja, conjuntos, tá? É isso basicamente. Pronto. Beleza. Ó, a partir daqui, eu entro na técnica. E qual é a técnica, professor? Eu vou falar aqui, ó,
duas técnicas a gente vai trabalhar aqui. Diagramas lógicos. Diagramas lógicos. Eu vou tratar o outro método. Premissa verdadeira. Premissa verdadeira. Vê só. Quando é que eu vou utilizar o método diagramas lógicos? Quando eu tiver os proposições categóricas. Proposições categóricas. Ou seja, quantificadores. Todo, algum, nenhum, todo, algum, nenhum, tá? Ixi. Pronto, você vai reconhecer. Bateu o olho e viu um argumento lógico onde tem todo, algum, nenhum. O que você vai fazer? Vai utilizar o método diagrama lógico. E assim eu vou te mostrar exemplos para saber como a gente vai trabalhar isso aqui. Beleza? Premissa verdadeira. Eu vou ter alguns requisitos também, tá? Eu vou ter que ter, ó, uma premissa, uma proposição simples, ou seja, dentre as minhas premissas, eu vou ter que ter uma proposição simples. Dentro das minhas premissas, eu vou ter que ter uma proposição simples ou uma conjunção. Opa. Conjunção. É o quê? O meu conectivo I, tá? Símbolozinho dele. Oh, meu Deus. Símbolozinho dele, tá? Por quê? Porque, ó, é justamente nessa proposição simples ou na conjunção que vai morar a regra. Eu vou pegar, dentre as minhas premissas, uma proposição simples, vou dizer que ela é verdadeira, por isso que eu meto para a premissa verdadeira. Ou, se for uma conjunção, é unida pelo I. Eu tenho que saber a tabela verdade do I. O I só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então fica fácil dizer que ela é verdadeira, tá? Se eu pego uma proposição P e Q, se eu quiser que as duas sejam verdadeiras, se eu quiser que seja verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiro. Pronto, então por isso que eu tenho que entender isso aqui. Professor, até agora eu não entendi nada. Calma. Eu vou te dar os exemplos. Quer que eu fique perdendo tempo aqui dando exemplos ou quer que a gente resolva a questão como exemplo? É assim que se aprende matemática, tá? Então não vou ficar te enrolando aqui escrevendo exemplos. E aí eu vou chamar para ti as questões e aí a gente começa a resolver. Nas questões de... Ficou com o número 4 aqui, né? Será que pode... Deixa aí, né? Tem nada não. É continuação aqui, né? Vamos embora. Essa primeira questão, que no caso está o número 4 aqui, ela vai tratar justamente dos diagramas lógicos. E é aqui que mora o perigo. Se liga, olha para mim. É aqui que mora o perigo. Quando você não percebe que pode ser escrito de várias formas. Escreveu certinho, desenhou certinho os diagramas, não tem perigo, tá? Então, ó, vamos lá para essa quarta questão. Considerando que são verdadeiras as seguintes afirmações, existem administradores que são contadores. Todos os contadores
são bons em matemática. É possível concluir que, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. O que é que ele falou aí nessa questão? Existem administradores que são contadores, tá? E todos os contadores são bons em matemática. Ó, então eu poderia escrever assim, ó, o conjunto de matemática e o dos contadores. Ficou muito pequeno, né? Deixa eu botar maiorzinho. Pra você ver na câmera. Ó, matemática. Você teria que pegar essa ideia aqui, ó. Matemática. E os contadores. Vou chamar de C. Então, ó, todos os contadores são bons em matemática. Foi o que ele tá me dizendo aí, ó. Isso aqui é verdade? Claro que não. Mas a gente tá avaliando se isso aqui é verdade ou não? Não, a gente tá avaliando se o argumento é válido ou não. Beleza? É só isso. Então, todos os contadores são bons em matemática. Existem administradores que são contadores. Então, ó, administradores, eu vou colocar aqui, ó. Existem administradores que são contadores. Aí, ó, eu vou ter que, a partir daqui, desenhei, né? Desenhei. A partir daqui, eu vou ler minhas alternativas e vou fazer o quê? Eu vou tentar provar que é falso. Quando eu não conseguir provar que é falso, é porque ela é verdadeira, vai ser ela. Beleza? Como assim, professor? Joga na questão. Letra A. Todos os administradores são bons em matemática. Olha para mim, olha para aqui, ó. Todos os administradores são bons em matemática. Ele não disse isso aqui. Eu posso ter um administrador aqui, ó, e ele não ser bom em matemática, tá? Então, ó, eu não posso garantir. Podia ser, professor, que o administrador tivesse aqui dentro, ó. Poderia. Mas poderia ser que ele tivesse aqui fora? Poderia também. Então, se poderia, meu filho, não é certeza. Se não é certeza, eu não posso garantir, tá? Então, se liga aí. Letra B. Todos que são bons em matemática são administradores. Pior ainda. Poderia. Todos que são bons em matemática são administradores. O administrador poderia ser isso aqui tudinho. Aí, ó, todos em matemática estariam aqui dentro. Poderia, mas também ele poderia estar aqui, ó. E ter esse cara aqui, ó, que não é bom em matemática. Então, ó, o poderia não é a palavra certa. A palavra certa é certeza, tá? Certeza. Então, se eu não posso ter certeza, não é meu gabarito. Letra C. Nenhum contador é administrador. Porra, claro que não. Se ele já disse que existe, ó, algum contador que é administrador, isso aí já é mentira, por quê? A própria enunciado está dizendo, tá? Então, ó, tem gente que é contador e administrador. Letra D. Existem administradores que são bons em matemática. Porra, aí é sim, tá? Por quê, ó? Vê só. Se existe administrador que é contador, e todo contador, todo contador, todos os contadores, ó, todos os contadores estão aqui dentro. Existe administrador aqui dentro? Existe. Então, se ele existe administrador que é contador, automaticamente ele vai ser bom em matemática. Então, ó, a minha letra D é a que não deixa sombra de dúvida, tá? Aí eu posso garantir? Posso. Então, ó, não interessa se essas frases aí ó, são verdadeiras ou falsas, tá? O que me interessa, tá bem construído? Tá, essa conclusão tá bem construída. Ó, vamos ler ela todinha, só com a conclusão. Existem administradores que são contadores, beleza? Todos os contadores são bons em matemática. Aí eu vou para a conclusão. Existem administradores que são bons em matemática. Claro. Por quê? Se existe administrador que é contador e todo contador é bom em matemática, então existe administrador que é bom em matemática. Simples assim, beleza? Agora, ó, eu tenho que usar sempre essa palavra. Poderia, não, certeza, beleza? Pronto, primeira questão resolvida já foi o nosso primeiro exemplo de como resolver diagramas lógicos, tá? Então você tem que só se ligar nessa parte de desenhos. Só. Dúvidas? Crises? Estão comigo? Beleza, vamos para o próximo exemplo, que seria a nossa próxima questão. Quinta questão. Sabendo-se que toda pessoa que estuda matemática aprende sobre a vida e consegue tirar notas boas em concursos,
é possível afirmar que... Então, ó, primeira coisa, meu irmão, se liga aí. Se liga aí. Questão de diagrama lógico, você já viu todo, bateu o olho e sabe que é diagrama lógico. Você não pode resolver logo indo para as alternativas. Primeiro faz o desenho. Se você for logo para as alternativas, ó, você vai se confundir. Então, ó, nem vou ler as alternativas. Primeiro eu vou fazer o desenho. Beleza? Então, ó, sabendo-se que toda pessoa que estuda matemática aprende sobre a vida e consegue tirar boas notas em concursos. Como é que eu poderia desenhar isso aqui, ó? Todas as pessoas, ó, que estuda matemática, ó, estuda matemática. Eu vou botar o grupo de matemática aqui, ó. Todas as pessoas que estudam matemática. Aí ele falou, ó, aprende sobre a vida. Então, ó, eu vou colocar, ó, vida aqui, ó. Aprende sobre a vida. Todas as pessoas que estudam matemática aprendem sobre a vida. Então, matemática está dentro de aprender sobre a vida. Beleza? Aí ele disse o que mais? E também, ó, consegue tirar notas boas em concursos. Aí eu vou chamar, ó, notas boas em concurso de C, tá? Concurso. Ó. Ou seja, ficou horroroso o desenho. Mas tu se liga. O que foi que eu falei, ó? Todas as pessoas... Vê se não tá bem desenhado, ó. Bem desenhado no sentido de que tá descrevendo o que ele me falou. Não de tá um círculo perfeito, que tá horroroso. Se liga. Ó, todas as pessoas que estudam matemática tá aqui dentro. Se todas as pessoas que estudam matemática, ele disse assim, ó, aprende sobre a vida, ó, aprende sobre a vida e consegue tirar notas boas em concurso. Então, meu amigo, matemática é justamente a interseção de vida e concurso, tá? Beleza? Foi isso que ele quis me dizer. A partir desse desenho, agora eu vou para minhas alternativas e vou começar a saber o que eu posso garantir e o que eu não posso garantir. A palavra certa é essa, garantia, beleza? Ó, joga lá na tela. Letra A. Existe alguém que estuda matemática e não aprende sobre a vida? Olha para mim. Existe alguém que estuda matemática e não aprende pela vida? Não, porra. Ele tá dizendo, aprende, pô, vida aqui, ó. Matemática tá dentro da vida, tá? Então, ó, não pode. Letra B, esse aqui já é garantia de estar errado. Agora tem uns que a gente pode ser e pode não ser. Esse já é garantia de estar errado. Letra B. Existe alguém que estuda matemática e não consegue tirar notas boas em concurso? A mesma coisa, não tem como. Estudou matemática, tira nota boa em concurso. Estudou matemática, tira nota boa em concurso. Estudou matemática, aprende sobre a vida. Estudou matemática, tira nota boa em concurso. Estudou matemática, aprende sobre a vida. Foi isso que ele me disse. Então, ó, letra B e A, descarta totalmente. Letra C, todas as pessoas que aprendem sobre a vida conseguem tirar nota boa em concurso. Ó, poderia ser? Poderia. Se esse grupo aqui, ó, se tivesse assim, ó, vida, tá? E concurso, se fossem iguais, ó, vida e concurso fosse um diagrama lógico só, assim, ó, vida, tá? E o concurso, e aqui dentro tivesse matemática, tá? Vida e concurso fossem dois diagramas iguais. Poderia, mas só que poderia ter, ó, diferentes, tá? Ou seja, todas as pessoas que aprendem sobre a vida estaria nesse grupo aqui. Tira nota boa em concurso. Não, e esse cara aqui, ó, que não tira nota boa em concurso, ele não tá dentro desse grupo. Beleza? Então, ó, isso é uma possibilidade? É. Isso aqui é outra possibilidade? De vida e concurso ser um mesmo diagrama? É outra possibilidade. Então, ó, se ligou que poderia não garante. Se não garante, eu não posso dizer nada sobre isso, tá? Letra D. Podem existir pessoas que aprendem sobre a vida, mas não conseguem tirar notas boas em concurso. Aí vem pra cá, ó. Pode existir pessoas que aprendem sobre a vida, tá aqui, ó, mas não tira nota boa em concurso. Ou seja, tá aqui, mas não tá nota boa em concurso. Aprendeu sobre a vida? Pode. É o meu gabarito, pode. Agora, se ele dissesse todas as pessoas que aprendem sobre a vida não tiram nota boa em concurso, aí estaria errado. Mas se ele disse pode. Então pronto, já é meu gabarito. Poder, pode. Todas são,
Aí é diferente. Se ligou? Então, ó, gabarito da minha questão, letra D. E letra E, todas as pessoas que tiram nota boa em concurso sempre aprendem toda a vida. Eu já te mostrei que isso aqui não pode ser verdade, beleza? Por quê? Porque pode e não pode ser. Então, se pode e não pode, não é garantia, beleza? Sexta questão. Sempre que Sandra come algum alimento que contém derivados de leite, seu estômago dói. Assinale a alternativa correta. Se, ó, já ia começar a ler. Posso começar a ler? Não. Eu vou ter que primeiro fazer o desenho. Sempre que Sandra come algum alimento que contém derivados de leite, seu estômago dói. Então, ó, eu vou desenhar aqui, ó, o estômago dela doer. Ó, dói. Tá? E derivados de leite eu vou chamar de L. Então, ó, sempre que ela toma derivado de leite, o seu estômago dói. Derivado de leite está dentro do dói, tá? Por que está dentro do dói? Pode existir outra coisa que faça doer. Se ela tomar café, por exemplo, pode doer. Não sei. A questão não está me dizendo, mas eu só sei que tomou derivado do leite, então dói. Pronto, é só o que eu posso garantir. Assinale a alternativa correta. Se Sandra não comer alimentos que contêm derivado de leite, seu estômago não doerá. Eu não posso falar isso, tá? O estômago dela pode doer por outros fatores que não seja derivado do leite. Eu não posso garantir. Poderia ser? Poderia, se fosse um conjunto só. Derivado do leite igual a doer. Pronto. Ou seja, tomou derivado do leite, dói. Doeu, foi por causa do derivado do leite. Isso aqui poderia ser uma possibilidade? Poderia, mas o poder não me garante. Então, pode existir outros fatores que doam o estômago dela sem ser derivado do leite. Então, se é uma possibilidade, eu não posso garantir. Letra B. Sandra pode comer alguns alimentos que contêm derivados de leite e seu estômago não doerá. Sandra pode comer alguns alimentos que contém derivado do leite e seu estômago doerá. Porra, totalmente falso. Já vai contra o nosso cabeçalho aí, né? Se sempre que ela come alimento dói, então não pode comer derivado do leite. Letra B, descarta. Letra C, sempre que o estômago de Sandra dói, é porque comeu algum alimento derivado do leite. Meu irmão, se tu não prestou atenção, ele está dizendo a mesma coisa aqui, ó. Está dizendo praticamente a mesma coisa. Se ela comer derivado do leite, então seu estômago dói. Se Sandra não comer derivado do leite, então seu estômago não doerá. Ele está querendo dizer que os dois são iguais, mas é uma possibilidade. Sempre que Sandra dói, é porque ela comeu o alimento do leite. Não, pô, pode ter outros fatores. Então, ó, não posso garantir pelo desenho que eu fiz, tá? E letra D. Se o estômago de Sandra não está doendo, é porque ela não comeu alimentos que contêm derivados de leite. Se seu estômago não está doendo, é porque não comeu alimentos derivados do leite. Isso aqui eu posso garantir, tá? Porque, ó, se ela comer derivado do leite, vai doer. Agora, se não tá doendo, é certeza que ela não comeu derivado do leite. Certeza, porque se ela tomasse, ia doer. Então, ó, se não tá doendo, ó, a certeza que eu tenho, não tomou derivado do leite. Beleza? Gabarito, letra D. Dúvidas? Crises? Estão comigo? Então, ó, assim eu encerro mais um bloco. A gente trabalhou aqui o quê, professor? A parte que a gente diagrama lógico. Ou seja, eu dei uma introduzida em dois métodos. Quais são eles? O método da premissa verdadeira. O método da premissa verdadeira diz que eu vou ter que ter uma conjunção ou vou ter que ter uma premissa simples, uma proposição simples. Só que neste bloco a gente trabalhou o quê? A parte que trabalha o diagrama lógico. Toda vez que eu tenho todo, algum e nenhum, eu vou trabalhar a técnica do diagrama lógico. Eu tenho que fazer um desenho e assim a gente tirar nossas conclusões. Beleza? Então, ó, terminamos mais um bloco. Eu quero que você clique aí, ó, no próximo bloco e agora a gente vai trabalhar a técnica da premissa verdadeira. Beleza? Valeu e até a próxima. YouTube. Deu quanto tempo aí, diretor? 20 minutos fechado, né? Quase que eu queria botar tudo isso num bloco só, né? Quase que eu não consigo fechar. Vou ter que ajeitar o material todinho para mudar os blocos, né?
Eu vou ter que... Irmão, tem como anotar isso pra mim, por favor, velho? Tu tá mandando no privado, né? Então, primeiro bloco, a gente tratou conceitos iniciais. Segundo bloco, diagramas lógicos. E terceiro bloco, a gente vai entrar agora com premissa verdadeira. Tô certo? Beleza. Cortar o materialzinho, né? E a galera do YouTube, tem alguma dúvida? A gente trabalhou diagramas lógicos. Deu pra entender? Deu pra pegar? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Ei, meu filho. Eita, meu filho é alérgico a leite. A Rayana. Bom dia, Rayana. Leidiane, ótima explicação, obrigado, tamo junto. Carol tá ainda com a gente. Show! Então o Pablo resolveu aí. E como seria se fosse negando os argumentos? Se liga, Pablo. Na semana passada, tá? Eu gravei um bloco que chama Lógica de Primeira Ordem. Lá na Lógica de Primeira Ordem, a gente trabalha muito o conceito justamente do diagrama lógico. Você tem que entender os desenhos, as suas formas. Por isso que eu sempre falo assim, ó, matemática e raciocínio lógico, ele é sequencial, tá ligado? Imagina que é uma escada. Então, ó, cada degrau tem sua importância. Se você tentar pular 2 degraus, vai dar ruim. 3, aí vai ficar mais difícil ainda. O que eu tô querendo dizer com isso? É que uma coisa vai completando a outra. Mas se liga, nessa aula eu só tratei a parte de argumentos lógicos que vai identificar a área do diagrama lógico. Agora, eu tenho também um bloco que a gente vai tratar, que a gente trata, né, das negações, tá? As negações. Então, isso é importante tanto para a lógica de primeira ordem, porque, na verdade, lógica de primeira ordem é o quê? É só eu colocar isso aqui, ó, em forma de símbolos, tá? E em forma de quais símbolos, ó? Em forma desses símbolos aqui, ó, para todo, existe, não existe, tá? E dizer, tá? Existe x, tal, que papapá, na forma matemática. Ou seja, eu tenho uma forma de escrever diagrama lógico assim, que seria na frase verbal. Todo não sei o que, fulano não sei o que. A frase verbal. Assim, ó, diagramas lógicos. E assim seria a forma da lógica de primeira ordem. Então, ó, tudo vai fazer parte de quê? De diagramas. Tudo isso vai fazer parte de diagramas. E a gente estuda as negações. Então, vai ter argumento que trabalha com negação? Claro, claro que sim. Só que eu não trouxe nessa aula porque ele está inserido em outro bloco. Por que eu te dei essa explicação toda? Porque sim, tá? A gente vai trabalhar diagramas lógicos com negações, equivalências e argumento, tudo misturado. A matemática é essa. Só que na fase de aprendizado, a gente tem que aprender tópico por tópico. Não adiantava eu trazer uma negação de um diagrama, uma negação de um quantificador, se antes a gente não conseguiu entender nem qual é a área do quantificador, entende? Então só uma sequência, a gente vai estudar ainda negação e equivalência de quantificadores, beleza? Valeu, Pablo. Valeu, Márcio, Vinícius, tamo junto. Então, ó, eu vou chamar o próximo bloco, né? Agora premissas verdadeiras, né? Deixa eu só terminar, apagar aqui e chamar o terceiro bloco, que são as premissas verdadeiras. E ainda tem outro bloco que eu não trouxe hoje, né? Que é da conclusão falsa. Esse da conclusão falsa, eu já deixo a deixa. Quem mais cobra é a CESP, tá? As outras bancas cobram mais esse aqui, tá? Premissa verdadeira ou implicação lógica. Então, ó, vai já pegando o bizu aí. Quando o teu edital falar implicação lógica, meu irmão, é argumento com premissa verdadeira. A verdade é essa, tá ligado? Só com a diferença, a implicação lógica são proposições e nos argumentos são premissas. Porra nenhuma, é a mesma coisa, entende? Então, ó, método da premissa verdadeira é o que a gente vai estudar agora. É implicação lógica, tá? Qual a diferença? Porque no argumento dá-se o nome de premissa, só isso. Então, ó, no teu edital pode vir implicação lógica, então vai ser o nosso tópico que a gente vai estudar agora. Ou pode vir argumento. E se vier argumento, vem isso aqui que a gente vai estudar agora, que são a implicação lógica. E na verdade eu chamo o método da premissa verdadeira, beleza? Por quê, professor? Porque fica mais fácil de entender. Ninguém aqui vai ser matemático, tá?
vocês não serão matemáticos. Então, meu irmão, só vale aí, ó, aprender a marcar o X e já era, beleza? Maria Lúcia. Ó, eu vou dar seguimento agora, tá? Só para quem chegou aí depois, o que foi que eu comecei aqui? A matriz, gravação de bloco, ponto a ponto. Cada 20 minutos eu termino e a gente conversa um pouquinho e depois eu volto. Eu vou voltar agora a gravar o terceiro e último bloco de hoje. Por quê? O primeiro bloco eu falei de conceitos iniciais. O que é conceitos iniciais? Eu tenho que saber um argumento que eu vou descobrir se ele é válido ou inválido, só. O segundo bloco, a gente tratou dos métodos. Quais são os métodos? Diagramas lógicos. E o terceiro bloco, a gente vai tratar das premissas verdadeiras, beleza? Então, ó, vou chamar agora o próximo bloco, tá? Hã? Aí é, né? Tem que botar ali. 3, né? Ó, o cabeçalho aqui, deixa eu botar menorzinho aqui, senão não vai caber. Argumentos lógicos 3. Argumentos lógicos 3. Pronto, isso aqui eu deixo, porque é continuação, então já era, né? Aí, deixa eu só ver aqui, esse PPT do bloco 10 eu mato, né? Fecho ele e fico só com esse PPT, que é o que eu vou resolver agora, né? Isso. E aqui no Word, deixa eu ver se tem mais algum tópico para abordar. É só o método da premissa verdadeira mesmo. E prática. É isso aí. Vou chamar agora, tá? Clésio Dalto. Quando volta o presencial? Cara, pode ser que volte aí. Fica ligado, viu? Fica ligado. Algumas turmas, né? Assim, turmas de 3 meses para polícia penal, polícia militar. Aí pode ser que volte aí. Mas nosso foco é o quê? Presencial em casa. Então, isso que a gente tá fazendo aqui agora é um presencial em casa. A gente tem aula ao vivo todo dia, tá? Vai ter aula ao vivo comigo agora? Vai. Vai ter aula de história do Ceará agora, de tarde, tá? E vai ter aula com o Lucas da noite. Ou seja, todo dia tem aula ao vivo. Isso se chama presencial em casa, beleza? E fica gravado. É melhor ainda. Quando você vem para um presencial, você assistiu aquela aula, morreu. Nunca mais você vai ver. Agora, aqui não. Além de você interagir comigo, porque o que você me perguntar aqui, o que você perguntar, eu respondo. Agora, no presencial também. Só que a diferença é, tudo que eu falei aqui fica gravado para ti, tá? Na tua plataforma online. Então, presencial em casa tem essa vantagem. Você assiste do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Beleza? Então, ó, eu vou chamar agora o terceiro e último bloco de hoje. Silas Braga. Valeu, tamo junto. Tá certo. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso, aqui para dar continuação ao estudo do argumento lógico. E se liga, a gente tratou nos blocos anteriores o início. Conceitos iniciais, primeiro bloco, tá? Vou saber o que é um argumento válido ou inválido. É só isso que eu preciso saber. No segundo bloco, a gente tratou o quê, ó? Diagramas lógicos, ou seja, método de resolver questões de argumento pelos diagramas lógicos. E neste bloco, a gente vai aprender o método da premissa verdadeira. Ou seja, eu vou estudar aqui como utilizar esse método. Ó, para ser bem simples contigo, ser bem sincero, ó, papo de colega, não é de professor nem nada não. Se liga, tu não tá na faculdade, tu tá aqui para conquistar o teu cargo público. E marcar o X lá só vai depender da técnica que tu vai usar. Então, ó, os nomes deixa para professor, para quem quer endoidar e para quem quer fazer edital para dificultar a tua vida. Deixa eu facilitar a tua vida, tá? Se tu já estudou implicação lógica, é isso aqui, ó. Ó, se tu não estudou implicação lógica, a gente vai estudar aqui, ó. Qual é a diferença? No argumento lógico, eu te falei lá no bloco 1 que a gente trata de premissas e conclusão. Só que minhas premissas são proposições e minha conclusão também é uma proposição. Então eu vou ter que saber de todas as regras das proposições. Tabela verdade, negações e equivalências, tá? Então se liga aí. Aqui, a única diferença é que eu vou tratar de premissas e conclusões, tá? Mas é também uma implicação lógica, beleza? Então, a gente está estudando ao mesmo tempo implicação lógica e diagramas lógicos não.
Premissas verdadeiras, tá? Então vamos lá. Eu poderia passar um tempo aqui, ó, na teoria, botando exemplos para ti, mas isso seria eu te chamar de idiota. Por quê, professor? Porque, na verdade, é assim que se aprende, na prática, tá? Então, ao invés de eu perder tempo escrevendo para ti aqui, eu vou trazer questões reais de prova e já mata. São nossos exemplos, beleza? Então, ó, eu vou chamar aí para ti a nossa primeira questão e vamos ver como isso funciona. Walter fala sobre seus hábitos no almoço. Como carne ou como frango, como legumes ou não como carne, como macarrão ou não como frango. Certo dia, no almoço, Walter não comeu macarrão. É correto afirmar que nesse dia, Walter... Se liga aí, ó. Essas questões de argumento, tu vai ter que primeiro utilizar o método e depois tu vai ler as alternativas. Se tu começar a ler a alternativa, tu vai, ó, se confundir, tá? Então, ó, no diagrama lógico, a gente desenhava os diagramas. Já nessa premissa verdadeira, você vai entender agora por que é premissa verdadeira, tá? Então, ó, primeira coisa, eu vou pegar essas frases e transformá-las em álgebra. Que porra é essa, professor? Em letras. Só isso. Em alguns editais ainda bota assim, ó, pra complicar a tua vida. Álgebra das proposições. Eita, um assunto novo, é porra nenhuma. É só transformar as frases em letras. Só. Então, ó, vamos organizar. A primeira questão, ó. Primeira questão. Walter fala sobre seus hábitos no almoço. Como carne ou como frango. Como carne, eu vou chamar de C. Ou, eu boto aqui, ó, o símbolozinho do ou, que é o Vzinho. Ou como frango. Vou chamar de F. Como carne ou como frango. Agora, a segunda proposição, ó. Como legumes ou não como carne. Legumes, eu vou chamar, ó, de L. Como legumes ou não como carne. Ó, é o mesmo comer carne aqui, só que com o não na frente. Não como carne. Terceira proposição. Ele diz assim, ó. Como macarrão. Macarrão, vou chamar de M. Como macarrão ou Vzinho, não como frango, não F. Ó, se liga que é o mesmo F, ó, comer frango. Só que aqui é não comer frango com o não na frente. Acabou. Certo dia no almoço, Walter não comeu macarrão. Ou seja, não M. É o mesmo macarrão aqui, ó, comer macarrão. Só que com não na frente, beleza? Tu tem que ter essa noção. Pronto, professor. Ó, se eu quisesse desenhar ela na minha forma, ó, seria essa aqui, meu P1, P2, ou seja, proposição, né, ou premissa, P3, e aqui, ó, tá? Minha conclusão é quem eu vou achar. Aqui, ó, P4, e ó, eu teria que encontrar, ó, uma conclusão que cabesse aqui para transformar isso em válido ou inválido. É justamente as minhas alternativas, A, B, C, D e E. Nelas vai ter uma conclusão que vai tornar isso aqui válido. Ô professor, é tão difícil assim? É? Não. Mais fácil do que tu imagina. Porque eu já disse para ti, não precisa filosofar. O que precisa aqui é o quê? Usar a técnica. E qual é a técnica da premissa verdadeira? Eu disse que para usar a técnica da premissa verdadeira, você tem que ter, ó, uma proposição simples ou uma conjunção, que seria uma proposição composta unida pelo i. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma conjunção? Não. Aqui é uma disjunção. Então, não tenho conjunção. Mas eu tenho uma proposição simples, ó. Tenho. Se eu tenho uma proposição simples, vai ser ela. Então, ó, o que eu faço? Ó, a técnica. Eu digo que ela é verdadeira, tá? Por quê? O meu comando é fazer isso aqui, ó. Deixar todas verdadeiras. O meu comando é esse, ó. Deixar todas verdadeiras, tá? Essa aqui é o conceito inicial. Eu preciso deixar tudo verdade, tá? Para essa proposição simples ser verdade, ó. O meu não como macarrão vai ter que ser o quê? Verdade. Sim ou não? Sim. Para ela ser verdade, tem que ser verdade. Simples assim. É, né, professor? Tá. Agora que começa a brincadeira. A partir daqui, que ela é o start, é o início de tudo. A partir daqui, eu vou fazer o quê? Começar
a dar nome aos bois. Ou seja, eu vou dar nome às outras. Como assim, professor? Se liga, ó. Se não M é verdadeiro, M vai ser o quê? Falso. Tá? Raciocínio lógico bem simples aqui, ó. Se não M é verdadeiro, M vai ser falso. Só que se liga aí, ó. Eu quero que essa proposição final seja verdadeira. Tabela verdade, que vai ter que ter tatuado. Quando está unida pelo ou, eu preciso ter pelo menos uma que seja verdadeira. Aí, ó, consegui deixar verdadeira. Deu certo? Deu. Deixei a proposição simples verdadeira, tem que ser verdadeira. Proposição composta, para deixar verdadeira, tem que ter pelo menos uma verdade. Essa aqui, obrigatoriamente, foi falsa, porque essa aqui é verdade. Tá. A partir daqui, ó, vê que eu vou conseguindo concluir o resto, ó. Se não F é verdade, F vai ser o quê? Falso. Sim ou não? Se não F é verdade, F é o contrário, então vai ser falso. Que seria o quê? Comer frango é falso. Tá, professor? A mesma coisa eu tenho aqui, ó, unida pelo ou. Para ser verdade, o valor final, eu preciso ter pelo menos uma verdadeira. Se eu ter pelo menos uma verdadeira, obrigatoriamente ela vai ter que ser verdadeira. Ó, V com F deu V, unida pelo ou. Deu certo? Deu certo. Pronto. Ó, se o meu C é verdade, não C vai ser o quê? Falso. Tá? Falso. Ó, mesma história, ó. Unido pelo ou. Eu preciso que o meu L seja o quê? Verdade. Consegui, ó, deixar pelo menos uma verdade, ó. Valor final. Você precisa saber de que aqui? Só tabela verdade. Tabela verdade do ou, ó. Basta uma ser verdade. Consegui tudo verdade. E agora, professor, eu vou ter que encontrar uma conclusão verdadeira também. E agora eu vou pesquisar nas minhas alternativas. Aqui eu já dei valores a todo mundo, ó. Como carne é verdadeiro, como frango é falso. Como legumes é verdadeiro, não como carne é falso, porque eu como carne, tá? Então, o que é que eu consigo concluir? Eu consigo concluir que eu como carne, eu como legumes, ó, como carne e como legumes. Não como frango. E não frango. Também, ó, não como frango, beleza? E aqui, ó, como esse M seria o quê? Macarrão, né? Macarrão, como macarrão é falso. Então, ó, o verdadeiro seria o quê? Não macarrão. Então, ó, isso aqui, ó, seria o que eu consigo concluir, tá? Isso aqui são todas as premissas verdadeiras, ó. Como carne, como legumes, como carne, como legumes, não como frango e não como macarrão. Tudo isso aqui é minhas verdades, tá? Aí eu vou lá e vou procurar uma verdade agora. Isso aqui é só prática. Só prática. Vou lá pra minha. Ó, letra A, bota na tela. Comeu frango e comeu carne. Olha, eu tenho um I aqui, ó. Então, ó, se eu tenho um I, eu vou ter que ser isso verdade e isso verdade. Comer o frango é verdade? Olha pra cá, ó. Comer o frango é falso. Então, ó, já mata essa alternativa. Corta. Corta a letra A. Letra B. Não comeu frango e não comeu tarde. Nem é o I não, tá? Então, ó, não comeu frango e não comeu carne. Olha pra mim, ó. Não comeu frango é verdade? É. Não comeu carne é verdade? Não, ele comeu carne. Então, ó, no I, ó, só basta uma, tá falso. Corto, letra B. É assim que você responde. Letra C. Comeu carne. Comeu carne. Olha pra cá, comeu. É verdade. Comeu carne, comeu. Verdade. E não comeu legumes. Não comeu legumes? Olha pra cá, ó. Ele comeu legumes. Então, ó, unida pelo I, as duas teriam que ser verdades, tá? Se fosse um ou aí dava certo. Mas como é o I, as duas têm que ser verdade. Então, tá falso aí. Corta a letra C. Letra D. Comeu legumes e comeu carne. Comeu legumes, tá certo? Verdade. Comeu legumes, tá certo? Tá. Comeu carne, tá certo? Tá. Unida pelo I, comeu legumes e comeu carne. Verdadeira. Gabarito, letra D. É assim que se resolve questões de premissa verdadeira. Então, ó, se ligou. Essa foi a questão
que eu gastei mais tempo. Para quê? Para te explicar passo a passo. Então, adiantava eu ficar te dando exemplos? Não, exemplo é questão de prova, beleza? Então, ó, é assim que a gente resolve. Professor, como é que eu vou dominar esse assunto? Olha, você tem que dominar a tabela verdade, primeiro requisito, e negação também, porque algumas horas ele vai pedir, e também, ó, praticar. Então, ó, por isso que a gente vai seguir praticando. E eu vou jogar para ti agora a segunda questão na tela. Não vou perder teu tempo com exemplo. Exemplo é questão. Joga para mim a segunda questão na tela e vamos ler juntos. Ó, Pedro não é delegado em Carlinda se e somente se José é delegado em Alfa Floresta. José não é delegado em Alfa Floresta se e somente se Maria não é delegada em Apiacas. Se Maria é delegada em Apiacas, na verdade, então João é delegado em Nova Canaã do Norte. Ora, João não é delegado em Nova Canaã do Norte. Portanto, é verdade que, olha para mim, ó, esse tipo de questão, se te assustava, tem que deixar de assustar agora, tá? Por quê, professor? Porque eu estou te ensinando a técnica de como resolver. Qual é a técnica? Organiza. Joga para mim aqui, ó, a parte, o quê? Álgebra. Ou seja, eu vou trocar essas frases enormes, porra, de Canaã, de não sei o quê, de Alfa Floresta, de Carlinda, de não sei o quê. Isso é tudo para encher linguiça, tá? Então, ó, eu vou trocar por letras. Ó, Pedro não é delegado. Eu vou chamar somente de P, ó. Só que eu vou dizer, ó, não é delegado, não P. Pedro não é delegado. Aí ele botou um se somente se. Ó, setinha para os dois lados. Se somente se José é delegado em Alta Floresta. Então, ó, vou chamar de J. José. Vou chamar de J-O. José. É, então não boto não, porque ele disse aí afirmando. José é. José não é delegado em Alta Floresta. Ó, o meu P2, ó. Não. José. Em Alta Floresta. Se somente se Maria não é delegada em Apiacás. Ó, se somente se de novo. Maria. Não. Não Maria. Pronto. Troquei essa frase todinha por uma frase bem curta, né? Aí depois, Maria é delegada em Apiacás. Você tem que ter cuidado só nisso, ó. Maria é delegada, então eu tiro não. Se Maria é delegada, então João, ó, eu vou chamar de J.A. João é delegado em Nova Canaã do Norte. Ó, vou chamar de J.A., ó. João é J.A., J.O. é José. Se ligou? Por isso que eu não chamei só J, porque senão ia terminar confundindo no final. João e José. Ora, João não é delegado em Nova Canaã do Norte. Ele disse assim, ó, J.A., que é o João, não é delegado em Nova Canaã do Norte. Pronto. O que é que eu tenho aqui, ó? Mesma coisa, ó. Essa aqui, ó, a gente consegue fazer até mais rápido, ó. P1, P2, P3, P4. O que é que eu quero? A minha conclusão. E agora, professor, qual é a técnica, ó? Deixar tudo verdade. Deixar tudo verdade. A técnica é essa. Só que aí, ó, eu tenho conjunção? Não tenho, mas eu tenho uma proposição simples. O que é que eu faço? Chamo ela de V. Ó, se JA não JA é verdade, o JA, que é a mesma coisa, só tirando não, é o inverso dela, né? Então vai ter que ser falso. Se eu tenho um se então aqui, ó, se eu botar aqui, ó, é verdadeiro, vai dar um VeraFish. Se eu disser que M é verdade, vai dar, ó, VF. Aí não daria o que eu quero. Então, obrigatoriamente, esse M vai ter que ser falso também, tá? Se esse M é falso, ó, não M é o contrário, né?
Se não M é o contrário, eu vou chamá-la de V. Aí tu vai ter que lembrar da regrinha do se somente se. A regra do se somente se é tudo ou nada. Como assim? Tudo verdadeiro ou tudo falso para dar verdadeiro, né? Então, se eu já tenho uma verdadeira, não JO vai ter que ser verdadeira também. Se não JO é verdadeira, o JO, que é o inverso, vai ter que ser o quê? Falso. Regrinha do se somente se. Tudo verdade ou tudo falsidade. Ou seja, não P vai ser falso. Ó, consegui deixar verdade? Consegui. Consegui deixar verdadeiro? Consegui. Verdadeiro e verdadeiro. Deixei tudo. Agora, o que é que eu faço? Eu encontro as minhas conclusões. E aí, ó, eu vou para minhas alternativas. Só agora eu vou entrar nas alternativas e vou confirmando. Letra A, joga na tela. A. Se João não é delegado em Alta Floresta, ó, eu primeiro preciso saber, ó, João não é delegado, olha para mim aqui. João não é delegado é verdadeiro. João não é delegado é verdadeiro. Se João não é verdadeiro. Então, ó, já deu um V aí. Então, Maria é delegada em Apiacás. Ó, Maria é delegada? Falso. Maria é delegada é falso. Então deu o que aí, ó? Vera Fischer. Se deu Vera Fischer, meu filho, pode cortar essa alternativa. Letra A não é. Letra B. João, dá trabalho essa questão? Dá, mas é assim mesmo. Tem que resolver. Letra B. João é delegado em Nova Canaã. João é delegado em Nova Canaã? Falso. Começou falso aí. Ou José é delegado em Alta Floresta. Ou José é delegado em Alta Floresta. José é delegado em Alta Floresta? Cadê José? José é delegado? Falso. Se as duas são falsas, está unida pelo ou. Aqui é falso e aqui é falso. Então, não pode ser essa alternativa. Letra C. José não é delegado em Alta Floresta. José não é delegado em Alta Floresta. Isso aqui é verdade. José não é delegado. É verdade. Aí o que ele diz? Se somente se Maria é delegada em Apiacás. Maria é delegada? Falso. Opa! Aí é um se somente se. É tudo ou nada. Se deu verdadeiro e falso, é falso. Não posso considerar a letra C. Letra D. Pedro é delegado em Carlinda. Pedro é delegado em Carlinda? Pedro, ó, Pedro, cadê Pedro? Ó, Pedro é delegado em Carlinda. Ó, se não Pedro é F, o P, só o P sozinho vai ser o quê? Verdadeiro, tá? O P vai ser verdadeiro. Pedro é delegado. Porque o não Pedro é falso. Então Pedro é delegado. Começou certo aí. Pedro é delegado em Carlinda? É. Verdade. E João é delegado. Ó, João é delegado? Psst, falso. Opa, tá unida pelo I. Se deu uma verdade e uma falsa, não pode ser minha alternativa. Só sobrou pra gente a E, mas a gente confirma aí, ó. Se Maria não é delegada, ó, Maria não é delegada é falso. Tá? Maria não é delegada é verdadeiro, quer dizer, Maria não é delegada é verdadeiro, não M. É verdadeiro. Se Maria não é delegada é verdadeiro, então Pedro é delegado, ó. Então Pedro, ó, deu o quê, ó? Se não M, verdade. Então P, verdade. Se verdadeiro, então verdadeiro. Deu o quê? VV, tá? Se desse o Vera Fischer, que era falso. Então realmente gabarito é a nossa letra E. Dúvidas, crises, estão comigo? Terceira questão na tela para servir como nosso terceiro exemplo. Se não chover, então vou ao parque ou vou ao cinema. Não fui ao cinema e não choveu. Portanto, é possível afirmar que... Mesma coisa, ó. Terceira questão, ó. Mesma coisa, é só a gente trabalhar desse mesmo jeitinho, ó. Terceira questão. Se não choveu, eu vou chamar de quê, ó? Não vê, não choveu. Opa, vou chamar de não ser, fica melhor, né? Não ser, não choveu. Se não choveu, então vou ao parque
Vou ao parque, vou chamar assim, ó. Vou ao parque, vou chamar de P. Ou vou ao cinema. Ou cinema, vou chamar de SI. SI não, CI. Então, ó, chover eu vou chamar de CH, só para ficar mais diferente. Posso chamar aqui do que eu quiser. CH, se não chover, então vou ao parque ou vou ao cinema. Foi o que ele me falou. Qual é a próxima proposição? Portanto, não fui ao cinema. Ó, não fui ao cinema. Vou dizer, ó, não CI. Não fui ao cinema e não choveu. Ó, símbolozinho do I. Não choveu. E não choveu. Portanto, é possível afirmar. Ó, é possível afirmar nada ainda. Primeiro eu tenho que organizar as ideias aqui, ó. Eu tenho duas proposições ou duas premissas, como você quiser chamar. No argumento a gente chama de premissa. Mas olha, eu não tenho aquela proposição simples como eu tive aqui. Não tenho aquela proposição simples como eu tive aqui. Mas eu tenho uma conjunção. Então, ó, se liga, ó. O que é que eu tenho? Uma conjunção. O que é que eu vou buscar agora? A minha conclusão. Qual é a minha ideia? Continua a mesma coisa. Eu quero deixar isso aqui verdadeiro e eu quero deixar isso aqui verdadeiro para encontrar uma conclusão também verdadeira. E o que é que eu faço, professor? Muito fácil. Ó, se está unido pelo I, só existe uma possibilidade de ele ser verdadeiro. Qual é? Ó, não cinema tem que ser verdadeiro e não choveu tem que ser verdadeiro. Acabou, pai. Ó, se não choveu é verdadeiro aqui, ó, é verdadeiro aqui em cima também. Ó, se o não CI é verdadeiro aqui, ó, CI, que seria o cinema aqui, vai ter que ser falso, ó. Então quer dizer, ó, que eu não fui ao cinema, tá? Não fui ao cinema é verdadeiro, fui ao cinema é falso. Ó, unido pelo ou, ó. Se eu disser, se liga aí agora, ó. Se eu disser que isso aqui é falso, ó, eu vou estar com um antecedente falso, ó. Antecedente é não, o consequente, né? Antecedente consequente de um condicional. Se eu disser que isso aqui é falso, ó, esse meu ou vai transformar em quê? Em falso. Aí o que é que vai acontecer na condicional? Vera Fischer. Eu não posso deixar que isso aconteça. Se eu não posso deixar que isso aconteça, o meu P, obrigatoriamente, vai ter que ser verdade. É esse joguinho que tu vai ter que fazer dos sinais, tá? É esse joguinho. Então, ó, o que é que eu posso concluir, ó? Não choveu, é verdade. Não fui ao cinema, é verdade. E eu fui ao parque, é verdade, tá? É só isso que eu posso concluir. Agora a gente vai às alternativas, ó. Letra A, choveu. Letra A, choveu. Choveu? Não choveu. É falso isso aí. Agora tá unida pelo ou, né? Então tem uma salvação. Fui ao cinema. Fui ao cinema, é verdade? Não fui ao cinema, que é verdade, ó. Não fui ao cinema. Então, ó, letra A não é. Letra B, não fui ao parque. Isso é verdade? Eu fui ao parque, ó. Fui ao parque é verdade. Fui ao parque é verdade, tá? Letra C, fui ao cinema. Eu não fui ao cinema. Eu não fui ao cinema. Eu fui ao parque, eu não fui ao cinema. Eu fui ao parque, eu não fui ao cinema. Foi isso que eu concluí. Então não pode ser letra C, nem letra B, nem letra A. Letra D, choveu. Tem um I aqui, meu velho, já posso cortar. Por quê? Choveu já é falso. Que eu já concluí aqui, ó, que não choveu é verdade. Letra E, fui ao parque, é o nosso gabarito, ó. Fui ao parque. Então, ó, meu filho, se liga aqui, olha pra mim, ó. Então, preste atenção, ó. A gente resolveu aqui, ó, o método da premissa verdadeira, que também é uma implicação lógica. Então, ó, qual é a nossa função aqui, ó? Identificar se meu argumento tem uma proposição simples ou se o meu argumento tem uma conjunção, que seria unida pelo I. Por quê? Porque eu tenho que chamar ela de verdadeira e uma conjunção, para ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeira. E uma proposição simples, para ser verdadeira, só ela mesmo. Isso vai ser o meu ponto de start, onde eu vou começar
a botar nomes entre verdadeiros ou falsos nas próximas proposições para que o meu resultado final seja verdadeiro em todas as premissas. Assim eu consigo concluir uma conclusão verdadeira. Então, esse foi o nosso foco da aula de hoje, beleza? Então, ó, dúvidas, crises, estão comigo, manda pro meu @ que a gente se vê junto lá. Espero ter te ajudado e até a próxima. Pronto. Então, ó, concluir aí, tá? Concluir essa parte, né? O que é que a gente trabalhou hoje aqui? Só para vocês ficarem ligados, ó. A galera que tá acompanhando no YouTube, ó. Professor Ferroado me destravou muito sobre RLM. Pedro Rosendo, valeu, Pedro, tamo junto. Romário, César, 3. Letra E, isso mesmo. Silas Braga, muito bom, show. Ó, galera, é isso aí, tá? É isso aí que a gente tinha tratado de hoje. Eu gravei 3 blocos. Você que estava aí comigo, né? Pôde acompanhar tudo na íntegra, pegou o materialzinho na íntegra. Eu vou fazer, ó, a gente gravou ao vivo aqui. Então, ó, se eu tivesse gravando em offline, tá? Não tivesse no YouTube, eu ia fazer a mesma coisa. Aí o que eu ia fazer? Ajustar o material para cada blocozinho, tal, e só ia te entregar os blocozinhos organizados. Mas como a gente tava ao vivo aqui, ó, eu improvisei na hora e ajustei. Vai chegar para você, ó, tudo organizadinho do mesmo jeito, porque eu vou alterar o material e organizar. Mas para você que acompanhou ao vivo, tudo que eu falei é o que tá no teu material, ou seja, é um material só. Então, beleza, ó, quem tá me acompanhando aí nas aulas do YouTube, fica ligado que eu tô gravando tudo ao vivo, essa matriz todinha, do zero, ó, por isso que eu chamei do zero a NASA, tá? Que eu vou gravar a matriz completa de RLM. A gente ainda vai trabalhar a parte de associações, equivalências, tudo isso que caiu muito na PM, que cai muito na FGV e tudo, e que vai cair na EDECAN também, a parte que é os psicotécnicos, tá? Associação, ordenação, problemas envolvendo aritmética, geometria, matriz. Então, todos esses tópicos a gente vai trabalhar aqui, análise combinatória, probabilidade, tudo isso eu vou trabalhar com vocês ao vivo, em gravações assim, tá? Pra gente poder interagir. Então, se liga, fica ligado aí na programação. Professor, essas aulas vão subir ainda hoje para o Rota. Ó, vai subir, tá? Pelo Rota. Hoje ainda eu não tenho certeza, que o pessoal da técnica aí, direção, tá organizando a matriz, vai ficar os blocozinhos, tudo bem organizadinho, tá? E aí vai subir sim para todos os cursos da plataforma, beleza? A matriz novinha, questões novas. Ah, professor, porque a matemática atualizou? É porra nenhuma. É porque a gente vai trabalhando com as tendências, né? Da banca. Então, ó, tamo junto, Marcos Vinícius. Obrigado aí, Pedro Rosendo, show. Galera, muito obrigado mesmo, viu, pela participação. Deixa eu responder a última pergunta aí para eu me despedir de vocês do YouTube, tá? Abimael perguntou: professor, o senhor acredita que a US, a banca examinadora do concurso do Metrofor, pode cobrar esse assunto? Olha, eu já trabalhei, tá? Algumas aulas, inclusive, que estão aí disponíveis no YouTube para Metrofor. Se você pesquisar, você vai ver que tem muitas aulas, inclusive naquelas aulas que tem, esqueci qual é o nome, embarque da aprovação, né? É isso, embarque da aprovação. Não só eu, como os outros professores, a gente deu um norte muito bom a respeito do concurso da Metrofor. Mas eu te respondendo a tua pergunta, ó, eu acho que a US ela não curte muito, tá? Proposição. A US ela curte mais a matemática básica, beleza? Ela curte mais a matemática básica mesmo, cálculo, tá? E aí você vai ter que dominar aí aquela matemática básica de quê, professor? Ó, as expressões aritméticas, problemas do primeiro grau, tá? Você vai ter que saber bem resolver, tá? A ordem de precedência dos conectivos, né? Que você aprende lá nas expressões aritméticas. Você vai ter que aprender, ó, exponenciação, radiciação, ela vai trabalhar muito os cálculos que você vai ter que resolver, né? Com os números decimais, tá? Com fração, velho, nem se fala, tá? Porcentagem, regra de 3, equação do primeiro grau, problemas do primeiro grau, né? Sistema de probleminha do primeiro grau, e a parte de geometria plana, tá? E eu arriscaria também alguns volumes, tá? Dos principais como um cilindro,
eu poderia dizer a esfera, poderia falar, tá? Os paralelogramos, né? Em si, são os principais volumes que você precisa saber. E na geometria plana, tu precisa saber também muito bem a parte das áreas, aresta, tá? Aresta a gente trabalha o quê? Na geometria, como é, rapaz? Espacial, né? Que é volume, a gente trabalha com as arestas, tá? Vértice e tal. Na geometria plana, tu vai trabalhar mais as áreas, tá? Perímetro e alguns conceitos básicos. Então, eu arriscaria você estudar bem essa parte, que seria problemas aritméticos envolvendo geometria, né? E os problemas aritméticos. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos e geométricos. Eu apostaria muito nessa área. E também a matemática básica, como eu vinha te falando. Mas se você quiser mais aulas focadas aí, tem no YouTube também, tá bom? Material de graça. Professor, obrigado. Obrigado pelo feedback. Será que vem o SGMF? Pode ser, pode ser. E se vier, a gente tá preparado aqui. Já tem muita aula boa para o S e a gente vai fazer cada vez mais, tá bom? É só você se ligar aí na nossa programação que quem é aluno recebe tudo, gravado e tudo que é ao vivo. Quem não é aluno recebe pelo menos o ao vivo. Mesmo que não fique, que vá privar, que essa aula vai privar no final do dia, beleza? Então se você quiser rever, reveja ainda hoje, porque amanhã ela vai estar privada e depois vai subir só organizadazinha para os nossos alunos, tá? Valeu, obrigado, vou me despedindo de vocês. Obrigado pela participação, galera. Deixa o like aí, tá? Compartilha que só vai ficar até hoje. Obrigado e até a próxima. We are dreaming.